Boa noite, enfermagem da Bahia. Por cá, enfermeiro Davi Reis, membro integrante do coletivo de enfermagem da Bahia. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal do Instagram e no nosso canal do YouTube. Em tempo que eu quero convidar também todos vocês a poder seguir o nosso canal no YouTube, que é Coletivo Enfermagem Bahia. E seguir também a gente no nosso Instagram, que é o @Coletivo Enfermagem Bahia. Gente, estamos recebendo aqui nos estúdios do Coletivo de Enfermagem da Bahia o nosso colega, ativista, comunicólogo, especialista em urgência e emergência, membro do Coletivo de Enfermagem da Bahia, integrante da chapa 3 de enfermeiros e enfermeiras das eleições do Corém Bahia 2023, Davi Apóstolo. Seja bem-vindo, parceiro. Gente, a gente quer conversar, com o Davi. A gente está nessa ferversão, nessa correria, reta final aí da campanha eleitoral para as eleições do nosso conselho. E a gente está aqui vindo propondo, trazendo ideias, trazendo atualidades, tá? A gente fez uma live rapidinho, uma live bem rápida, mais informativa acerca de fake news que o grupo está passando. É importante a gente frisar isso, gente. Fake news é crime. Mas nesse momento aqui, a gente quer trazer as informações das nossas caminhadas. Então, nada melhor do que trazer Davi Apóstolo aqui. E no nosso estúdio tem mais gente aqui, viu? Tem a técnica de enfermagem Rebeca, que está aqui presente. Tem a nossa secretária, a querida Sabrina. Temos também o nosso enfermeiro César enfermeiro, membro também da chapa 3 de enfermeiros. Temos aqui o nosso videomake, nosso assessor de comunicação, o nosso querido Cláudio. Uma galera aqui para fortalecer ainda mais esse momento informativo, porque a chapa 3 e 4 ela é isso, ela é informação. Estamos aqui para propor ideias e trazer propostas. Davi, vamos lá. Como é que foi o dia de hoje? A cara tá cansada do homem, viu, gente? Vamos estar com a cara cansada, correria. Desde 6 horas da manhã, Davi? 5 horas da manhã. 5 da manhã. Eita. E aí, como é que foi a rotina de hoje? Vamos lá. Primeiramente, desejar uma boa noite a todos os amigos, aos colegas aqui que estão nos nossos estúdios, né? Sim. Falar um pouco sobre a nossa caminhada, falar um pouco sobre a campanha do Corém Bahia 2023. E como não poderia deixar, no final a gente vai falar um pouco sobre o piso salarial da enfermagem. Dar uma dica importante. Cereja do bolo. Dar uma dica importante, trazer algumas informações que são pertinentes a um tema tão preocupante para a categoria, principalmente nessas nossas andanças, não só na porta dos hospitais, dialogando, conversando com a categoria, como também fazendo uma conversa mais corporal dentro das unidades, que até porque a gente precisa escutar, fazer a escuta passiva, entender os problemas para poder construir um planejamento e, acima de tudo, trabalhar ideias, trazer argumentos. E essa é a proposta da nossa chapa. Davi, me diz uma coisa. Qual é o sentimento nas visitas, no olho, no diálogo, escutando a categoria? O que é que você tem aprendido? O que é que você tem escutado ao longo de tantas visitas? Inclusive, gente, enquanto eles hoje estão rodando aqui em Salvador, tá? Nós temos uma equipe também que está lá no extremo sul da Bahia. Já a Apóstolo vai trazer mais novidades sobre isso. Mas, Davi, qual é esse sentimento? O que é que a categoria clama? O que é que a categoria pede? Qual é a dor da enfermagem da Bahia hoje, atualmente? A enfermagem baiana, nessas andanças, eu observo que é um sentimento de renovação, é um sentimento de mudança, é um sentimento, acima de tudo, de responsabilidade dentro de uma autarquia que a gente precisa discutir e debater, que esse é o tema. E quando a gente vai levando essa mensagem, a gente precisa falar das atividades finalísticas do Conselho. Perfeito. A atividade finalística do Conselho, para você que está do outro lado e que não sabe, é fiscalizar, é o Tribunal de Ética e o Cadastro de Registro. E que muitas das vezes as pessoas confundem a pauta do piso, a pauta da carga horária, a pautas específicas para o campo do trabalho, dos contratos, é uma pauta sindical. E claro que a gente não vai se furtar de fazer uma luta em conjunto com o sindicato e várias outras frentes para poder fiscalizar não só o exercício profissional, como também outras pautas destinadas ao trabalhador. E o sentimento que muitas das vezes, inclusive, Davi, andando em alguns municípios,
distante daqui da capital, a 1.200 quilômetros, no oeste, eu observo que a categoria é cabisbaixa. E muitas vezes nessa conversa, e aí eu vou trazer uma particularidade, um município chamado Malhada, pequeno, e a gente chegou lá para conversar com a categoria, dialogar. Importante isso. Um hospital municipal muito pequeno, e eu observava a categoria de cabeça baixa. Quando a gente conversava, quando a gente dialogava, eu perguntei por que essa cabeça baixa. Davi, é uma cabeça baixa de sobrecarga de trabalho, porque aqui eu sou nutricionista, aqui eu sou fonoaudiólogo, aqui eu sou maqueiro, aqui eu sou porteiro, eu sou segurança e várias outras atribuições que chegam para uma categoria em decorrência de um acúmulo de função desnecessária que muitas vezes imposta por uma gestão, que desconhece muitas vezes o exercício profissional. E é esse sentimento que eu trago para a categoria de empoderamento. E a gente vai empoderar como, Davi? Como eu sempre falo, conhecimento é poder. E você vai empoderar trazendo conhecimento. Um conselho não somente fiscalizatório, eu acho que é um conselho também educativo. Perfeito. Porque o sentimento, Davi, quando eu observo, hoje um grande hospital aqui de Salvador, que a gente foi, as pessoas falavam, Davi, o conselho só chega aqui para fiscalizar. Mas a gente precisa entender que esse profissional ele precisa ser acolhido, ele precisa ser entendido dentro do seu campo de trabalho. E como é que a gente pode mudar essa realidade? Com conhecimento. Porque, Davi, conhecimento é poder. Perfeito. A gente traz, apóstolo, diversos vieses, diversos direcionamentos, né? Formas de escuta, uma escuta qualificada, algum profissional, colegas, que às vezes tem uma certa dificuldade ou vergonha ou timidez em falar, mas tem muitas problemáticas. A gente vem do histórico da nossa categoria ao longo de tantos anos de descaso, tá? E de desacreditação. Aí eu queria te fazer essa pergunta, apóstolo. Você acha que ao longo, né, de tantos processos de gestão que se passou pelo nosso conselho ao longo aí desses 20 anos, você acha que essa fórmula para desacreditar a categoria para com o conselho e vice-versa, tá? Esse cânion, né? Esse buraco, esse abismo que se abriu, é proposital e por quê? Eu quero entender em uma linha de raciocínio de que muitas das vezes as pessoas que lá estão não sabem a atividade finalística de um conselho. Quando você entende uma atividade finalística do conselho e quando você sente na pele os problemas, quando você sente na pele aquilo que o profissional que está na ponta, como eu e muitos que estão nessa chapa, a gente vai entender que essa aproximação precisa existir. Quando você não tem essa realidade, quando você não tem um compromisso com a categoria, meu amigo, vai ter esse abismo sempre, porque meu interesse não é o interesse de resolver o problema da categoria. O meu interesse é outro. E aí eu quero deixar aqui na cabeça de vocês, para vocês fazerem esse julgamento. Não sou eu que vou fazer. Porque a nossa ideia é aproximar, acolher e, acima de tudo, defender uma categoria dentro das prerrogativas de um conselho. E qual vai ser a nossa linha de frente? Trazer o conhecimento, trazer uma fiscalização efetiva do serviço prestado, não só para com o profissional com relação à sua atividade, como também para com a sociedade. Porque a gente precisa entender que uma das finalidades também do conselho é prestar um serviço de qualidade para a população. E quando você presta um serviço de qualidade para a população, a gente está falando de um dimensionamento adequado. Isso. Que o sentimento que eu observo é de acúmulo de função, sobrecarga de trabalho, que vai levar esse profissional ao afastamento leva o adoecimento, do adoecimento leva muitas das vezes para a sua vida cotidiana. E aí a gente fala dos problemas biológicos, motores, físicos, e a gente fala também da questão psicológica. Os emocionais. Que hoje, em umas visitas, eu vi muitos colegas se queixando de afastamento por problema psicológico em decorrência da pressão que eles recebem. E a pressão, muitas vezes, não só no ambiente de trabalho, como a pressão também externa da população, que desconhece o trabalho do profissional e que muitas vezes desqualifica com agressões verbais, com agressões até mesmo físicas. E eu acho que é isso que a gente precisa coibir, trazendo conhecimento,
não só para dentro da categoria, como para a sociedade. A sociedade precisa entender qual é o papel do enfermeiro, qual é o papel do técnico, quais são os papéis hoje de destaque do enfermeiro, empoderar o enfermeiro dentro daquilo que ele pode fazer e mostrar para a sociedade: eu sou enfermeiro e eu preciso ter orgulho. A categoria hoje não tem orgulho. O orgulho está ferido, como eu falei, porque está cabisbaixo. Precisamos levantar, e a gente vai levantar como, Davi? Com conhecimento, empoderando e, acima de tudo, com respeito. Que eu acho que a gente precisa ter essa linha de coerência para trazer para a categoria cada vez mais esse sentimento de renovação com responsabilidade. Perfeito, Davi. A sua fala é grandiosa, principalmente quando você perpassa pelas questões da educação, mas sempre, principalmente por um cunho preventivo. Você falou da fiscalização, mas não basta só fiscalizar. Essa fiscalização precisa ser uma fiscalização preventiva, tá? Não para que gere uma punição ou, sei lá, uma notificação para este profissional ou para esta instituição. Não, mas dentro dos vieses das propostas, que estão aqui, gente, ó, 57 propostas. O povo trabalha. O negócio aqui é para pirar mesmo, é estudo. 57 estudadas, discutidas e amplamente possíveis de ser aplicada. E assim, a gente vê algo bem interessante quando você traz a questão do empoderamento da enfermagem. A gente tem alguns colegas que puderam sair do país, visualizar e vislumbrar outras questões. É bom passear, viajar, mas saber como é o funcionamento de determinados sistemas. E daí, esses colegas foram e trouxeram algumas informações pertinentes. É interessante como a enfermagem em alguns países, gente, de primeiro mundo, ela é automaticamente empoderada. Ela é de vanguarda. Aí vocês falam, primeiro mundo. A gente copia tanta coisa do primeiro mundo. Por que a gente não pode copiar ações ativas, positivas para a nossa categoria? Essa fala de apóstolo é pertinente e não está distante da nossa realidade, tá? Ela é uma informação que sim, pode ser palpável, pode ser materializada no nosso fazer. E as propostas que as chapas 3 e 4 trazem, elas trazem essa materialidade e a funcionalidade. Eu sempre brinco, são propostas exequíveis. Por quê? Porque podem sim ser realizadas com boa vontade e boa disposição. Apóstolo, voltando às visitas, eu sei que você tem ouvido muito, como comunicólogo que é da nossa categoria, hoje, graças a Deus, você é uma referência em todo o estado e fora do Brasil também, ou fora daqui da Bahia também. Mas inclusive tem gente que segue você fora do Brasil, viu? Eu vi lá no Canadá, Estados Unidos, Alemanha, tem enfermeiras que são brasileiras, mas que moram lá. A questão, Davi, desse clamor, mas principalmente a categoria ela está desassistida. Tá? A categoria ela está completamente desassistida. O que a gente vê é um ciclo de desrespeito, um ciclo de desvalorização, de descuidado para a categoria. A gente tinha aí um grupo, né, grandioso, que já estava há tanto tempo à frente do nosso conselho. Esse grupo realmente foi retirado do nosso conselho, veio um outro grupo, e esse grupo, infelizmente, ainda não mostrou para o que veio. Então, eu queria, Davi, que nesse momento, dentro das propostas que a gente tem, que você sabe quais são, e dentro do que você escuta e o que os colegas nas visitas escutam, o que é que pode ser realizado de uma forma assim, que toque mais os nossos colegas? Você falou a questão do absenteísmo, né? A ausência do trabalho, a colocação de atestados, mas principalmente as questões relacionadas ao emocional. Então, o que trazendo essa escuta, mas o que existe de propostas, ideias para tentar minimizar uma situação, principalmente nesse pós-pandemia, que já está aí, gente, né, gritante, e a categoria está clamando. Então, o que existe realmente de palpável enquanto chapas 3 e 4? A gente tem um departamento, né, o Departamento de Promoção Social, que é um departamento fantástico, aguarde aí que eu vou falar. E dentro desse sentimento, Davi, que eu observo muito, é o sentimento de você ser ouvido e o sentimento de você poder se comunicar com o seu conselho. Isso gera muita revolta.
Mas como é isso, Davi? Eu vou fazer aqui uma questão simples. Você liga para o conselho, você consegue conversar com o conselho? Você consegue, gente? Você consegue? Você liga e alguém lhe atende sorridente. Olá, bom dia, Conselho Regional de Enfermagem. Você consegue? Hoje em dia você pode ter a possibilidade de instituir um call center. E minimamente você dá um retorno para o trabalhador, que o trabalhador muitas vezes, o profissional do campo da enfermagem, ele quer ser ouvido. Perfeito. Ele quer tirar uma dúvida. Às vezes o encaminhamento, como é que ele pode seguir ou não. E muitas vezes o telefone ele facilita e ele ajuda. Eu vou trazer outro exemplo. Hoje você pode tirar uma segunda via de um serviço de energia elétrica ou de água através do WhatsApp. Era isso que eu ia te perguntar. Você consegue automatizar hoje o atendimento através do WhatsApp. Eu vou fazer outra pergunta, Davi. Há quanto tempo você não vai no banco para conversar com o seu gerente? Nossa, ou para você ir no caixa? Muito tempo. O meu banco, eu estava até falando hoje da visita, tinham 10 caixas. Hoje eu vou lá, só tem um caixa. Meu gerente, inclusive, deve estar aí. Ó. Já tem anos que ele não me vê. Aí. Ou seja, é um processo de automatização que, consequentemente, você pode ter na palma da mão e resolver diversos problemas. Utilizando a tecnologia para isso. A gente tem uma tecnologia. A gente já tem empresas que trabalham dessa forma. Então você me diz que vocês estão pegando esses modelos que já existem e vão aplicar para o nosso Exatamente. A gente precisa informatizar, trazer a tecnologia, acima de tudo, trazer e aproximar o conselho do profissional. E hoje em dia, a maioria dos profissionais, aí claro que eu não vou generalizar, Sim. mas 95% tem um celular, tem uma possibilidade de ter uma internet e tem a possibilidade de acessar. E por que não trazer o conselho para mais próximo dele? Aí eu vou trazer um outro exemplo. Por que não se pensar em um aplicativo onde o profissional ele pode ter um manual de diluição, ele pode ter portarias, pode ter resoluções, dentro daquilo que ele pode fazer ou não do conhecimento, trazer o conhecimento para sua palma, através do seu celular. Gente, são situações, Davi, que a gente fala aqui, que vão facilitar a vida do profissional. Ah, Davi, mas isso não é atividade finalística. Eu já falei lá atrás, essa atividade finalística é quando você vai falar do cadastro e registro. Perfeito. Quando esse profissional pode ter acesso a diversas informações e, ao mesmo tempo, trazer o mundo para ele também. E também, Davi, informação, tá? Porque isso vai declinar as incidências de processo ético, isso vai declinar as notificações por fiscalização. Então, isso interfere diretamente nas atividades finalísticas, de uma forma positiva, claro. Mobilização, eu posso trazer informações com relação a diversos temas para que a categoria possa se atentar e se posicionar de maneira que possa resolver o seu problema. Vou dar um exemplo, a questão de um piso, trazer informação. Davi, quando é que eu vou receber esse piso? Quais são as implicações do piso para o setor privado? Qual é o papel do conselho, né? Qual é o papel do conselho no processo de motivação para o piso salarial, as questões que envolvem, mobilização e tantas outras, porque a gente sabe que é uma pauta sindical, né? Isso, exatamente. Mas até onde meu conselho pode me ajudar nisso? Então, eu acho que hoje a gente tem que partir para um sistema de informatização e, acima de tudo, automatização dos profissionais na sua resolução dos seus problemas. Então, eu acho que esse é um dos principais e gritantes problemas que a gente vem escutando aí ao longo dessas visitas. Perfeito. Gente, a gente tem um estado grandiosíssimo. A Bahia, ela tem 417 municípios. É gigante. Tem municípios que são verdadeiramente inacessíveis. Quando o Davi Apóstolo falou que 80% de pessoas têm celular, mas 20%, eu diria talvez até mais, viu, Davi? Não tem acesso à internet, muito menos a um celular. Isso não é um absurdo. Eu sei que vocês podem dizer, meu Deus, é um absurdo. Não é um absurdo. Porque as realidades sociais desses municípios povoados, longínquos, onde o acesso de um enfermeiro, tem até uma enfermeira, a Rebeca, né, nossa colega, né? Quanto tempo eu não vejo Rebeca? Mentira, a Rebeca está aqui no estúdio, viu, gente? Rebeca, num período da pandemia, Rebeca estava indo vacinar. Gente, vocês tinham que ver como é que a Rebeca estava indo vacinar. Tem até um vídeo, né, Rebeca, seu lá. Um vídeo bem interessante. Depois acesse. Qual é o seu Instagram, Rebeca? Belmelo. Belmelo. Acessem lá, Belmelo. Vou até pedir para ela para mudar. Ela vai botar técnica Belmelo. Tá? Para vocês verem como ela ia. Subia no topo lá. Era lama. Com a caixa de isopor nas costas. Indo para poder vacinar. Tem uma outra enfermeira
que eu acho que era de Boa Vista do Tupim, Chapada, que montou num cavalo e foi vacinar, esqueci até o nome dela, que foi vacinar. Então assim, a gente tem situações geográficas, climáticas e sociais completamente diferentes. Mas o conselho, que não é só soteropolitano, mas ele é regional, ele precisa acessar todos os municípios. Onde tiver enfermagem, ele precisa acessar. Nessas visitas, Davi, um dos colegas trouxe informação bem interessante. Eu acho que foi na cidade de Entre Rios, ou foi Cardeal da Silva, não lembro. E ele falou assim, meu Deus, eu nunca vi assim uma equipe que está se candidatando chegar aqui para conversar com a gente, para nos ouvir, tá? Porque o conselho só vem às vezes para fiscalizar ou notificar, e a gente fica até com medo. Mas não para propor ideias, nos ouvir, até para a gente conhecer quem são essas pessoas que estão se candidatando. Então isso é interessante, né? Claro que a gente não vai ter pernas para chegar a todo mundo. Mas a gente tentou. Tentou, né? Sebastião Laranjeira. Anotem. Carinhanha. Estou anotando aqui. Malhada. Igaporã. Serra do Ramalho, não, desculpe. Santa Maria da Vitória. Bom Jesus da Lapa. Santo Sé. Barreiras. E muitos outros municípios. Viaçucê. Olha. Tanque Novo. Como é o nome daquele município que a gente foi, que era divisa com Minas? Salvador, Minas. E não trouxeram queijo para mim, gente? Riacho de Santana? Não. Carinhanha. Não, tem um outro município que a gente foi. Eles foram para Minas e trouxeram queijo. Que era a divisa. E aí, essa foi a fala. Inclusive, está no nosso canal do Instagram. Davi, só de vocês virem aqui e escutarem o nosso problema, vocês já são dignos de chegar lá no conselho para tentar transformar. E a gente falou, a nossa ideia é chegar nos profissionais. Você foi feliz na sua fala. O Corém, ele não deve ser somente restrito à capital. A gente precisa pensar em um Corém restrito à Bahia e às suas particularidades. Quando dessas visitas já surgiu aí a possibilidade de se fazer o primeiro congresso do SAMU. Pediram para fazer o congresso do SAMU, que inclusive na nossa chapa tem 2 pessoas do SAMU, Benedito e Ana Cléia. Isso é importante, hein? Em 2 chapas, né? 3 e 4. A gente tem agora a Rose com a Ana Cléia e está com Lília, que são as nossas apoiadoras, que estão lá no extremo sul, visitando a turma, conversando. Nápoles, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e alguns outros municípios próximos ali. Inclusive, mandar um abraço para Danilo, que é o secretário de saúde de Teixeira de Freitas, meu amigo. Foi junto comigo da militância, do movimento também, recebeu as pessoas, as meninas lá. Abraço, né? Danilo. Obrigado, Danilo, pela recepção que você teve lá. Cosmira, que é do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Porto Seguro e toda a região, recepcionou a gente lá, recepcionou a turma, apresentou o pessoal Gadelém, foi ali em Cabralha também, enfim. Então Foi na aldeia indígena também. Foi na aldeia indígena. Trazer essa perspectiva da enfermagem voltada para a população indígena. Gente, olha as particularidades do nosso estado. Vocês estão vendo o tamanho disso? Então é importante, enquanto um grupo está aqui em Salvador e na região metropolitana, o outro grupo está lá no norte do estado, no oeste do estado, no extremo sul do estado. Tá? Isso é importantíssimo. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Apóstolo, muito obrigado. Precisa descansar, amanhã tem mais luta. Gente, o homem já tira plantão, então é correria, né?